Segundo a Articulação dos Povos Indígenas, o Brasil já tem mais de 10 mil casos confirmados de coronavírus entre indígenas e 408 mortos. Um estudo coordenado pelo Centro de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade Federal de Pelotas mostrou que a prevalência do coronavírus entre a população indígena urbana é 5 vezes maior que na população branca. Desde março, a técnica de enfermagem Wanda Ortega, da etnia Witoto, tem monitorado voluntariamente moradores da comunidade Parque das Tribos, na periferia de Manaus. A área abriga 700 famílias de 35 etnias diferentes. Oi, Wanda, tudo bem? Quantos casos Olá, e mortes, Natália. quantos casos e mortes foram registrados no Parque das Tribos? Lá no Parque das Tribos são 700 famílias, como você disse, né? E no início da pandemia, eu estava monitorando, em média, umas 300 pessoas com sintomas leves, né? Com febre, perda de paladar e tosse. Então, eu estava acompanhando. Com o avanço da doença, a gente teve 10 casos mais graves na nossa comunidade, que precisaram ir para o hospital, né? As pessoas com dificuldades respiratórias. E assim, esse quantitativo de pessoas, ela só foi aumentando, uma vez que a doença, ela ia avançando dentro da nossa comunidade, e assim, por ter quase 2.000 pessoas lá, a gente supõe, né, que a maioria daquelas pessoas tiveram esses sintomas mais leves, e as mais graves foram 68 que foram para o hospital, precisaram ir para o hospital, e 10, assim, com dificuldade respiratória, né? Então, isso foi alguns números que a gente monitorou dentro da comunidade. Nesse momento, são 8 horas da noite, e uma família veio aqui na casa falar que uma parente está passando mal, com falta de ar. Eu estou me paramentando para a gente ir lá ver os parâmetros dela. Assim, pelos parâmetros dela, a pressão dela está boa, está 12/8, está sem febre. A gente tem que monitorar essa respiração dela, que está um pouco alta. Qual a estrutura de saúde e acesso à água, saneamento e eletricidade nessa região? E quais as principais dificuldades que você tem enfrentado no dia a dia para o atendimento? As populações indígenas que vivem em contexto urbano, elas têm uma dificuldade muito grande, né, de ter acesso às políticas públicas que existem. Geralmente, os nossos povos, quando saem dos seus territórios demarcados, eles ficam nas periferias das grandes cidades, né, e toda aquela marginalidade, invisibilidade perpassa por nós indígenas que estamos nesse contexto de cidade. E aqui em Manaus, né, aqui no Parque das Tribos, a nossa comunidade fica um pouco distante do centro da cidade, e lá a nossa comunidade vai fazer 7 anos de existência, e há 2 anos é que a gente recebeu, nas primeiras 4 ruas, posteamento elétrico, e o restante de toda a comunidade não recebe essa energia regular, ela é toda irregular. E também nessas 4 primeiras ruas que recebem o carro-pipa da prefeitura, que abastece água ali numa caixa d'água de 1.000 litros, e o restante da comunidade não recebe. Então, a infraestrutura lá de acesso à água potável, ela é muito precária, não é todas as casas que recebem água potável, e nem energia elétrica. Então, a gente tem um poço na comunidade, que a própria comunidade furou, não tem tratamento. Então, o índice também de diarreia na nossa comunidade é muito grande por não termos água tratada, né? Nesse momento de pandemia, por exemplo, a gente fez uma campanha, eu fiz uma campanha para arrecadar kit de higiene, a gente recebeu 700 kits, né, um para cada família, só que muitos nem fizeram uso do kit ainda, porque, assim, essa dificuldade de ter água, né? Então, as pessoas preferem usar água para consumir, para beber, do que para lavar a mão. Então, isso foi um grande desafio dentro da comunidade também para essa questão de higiene, uma vez que a gente não tem água regular nas nossas torneiras, nós não temos torneira em casa, né? Geralmente são
são vasilhames que a gente enche de água, então isso dificultou muito, assim, o nosso trabalho de orientação para a questão de higiene na nossa comunidade. Wanda, que dificuldades há para os indígenas que vivem em áreas urbanas? A maior dificuldade é esse não reconhecimento da nossa identidade enquanto indígena, porque uma vez que se nega essa identidade, todos os outros direitos enquanto cidadão também é negado, porque existe um subsistema que atende os indígenas de saúde, que é a CESAI, e estar na cidade, isso é negado para a gente, não é reconhecido o nosso corpo enquanto indígena, e, por exemplo, os parentes que morreram na cidade morreram como pardos, e não foi garantido o direito essa identidade ser respeitada na hora da sua morte. Então, o maior desafio para a gente na cidade é ter essa identidade negada, os direitos que foram conquistados por muita luta dos nossos ancestrais, dos nossos parentes, que estão na Constituição, esses direitos. Uma vez que a gente está na cidade, essa negação e essa invisibilidade dos nossos corpos, ela é muito mais presente, sabe? Então, isso é muito difícil, porque você tem que lutar para se afirmar enquanto indígena e lutar contra essa invisibilidade do próprio Estado, que nos nega, enquanto indígena, por estarmos fora do nosso território. Então, isso é muito desafio para quem está em contexto urbano, porque você tem que lutar para garantir a sua vida enquanto indígena, manter firme essa sua identidade e ter que lutar por essa questão dos direitos enquanto cidadão, de ter acesso à educação, de ter acesso à moradia, de ter acesso à água, de ter acesso à saúde, e isso é um desafio muito grande para nós indígenas ainda. Wanda, você já teve que usar o seu próprio carro para socorrer pacientes? Exatamente. Na comunidade, é um dos poucos carros que tem, e diante da negação do Estado em prestar socorro para as várias ligações que eu fiz, pedindo o SAMU para levar os parentes, né, e assim, ficou naquela, uma vez que eu identificava a comunidade enquanto indígena, o SAMU pedia para mim entrar em contato com a CESAI, para que a CESAI pudesse buscar o índio lá na comunidade. E diante dessa negação, né, a CESAI não nos atende na cidade, eu que tive que levar todos os pacientes que precisaram ir para o hospital dentro do meu carro. Você trabalha no centro cirúrgico de um hospital de referência no tratamento de câncer de pele e hanseníase em Manaus. Como e por que você decidiu fazer esse trabalho voluntário? Como eu falei, a negação do Estado com a assistência para nós, povos indígenas, porque até aquele momento não havia nenhuma orientação de cuidado para com os povos indígenas, e diante de não termos nada dentro da nossa comunidade, os nossos parentes já estavam apresentando sintomas de febre, perda de paladar, e a gente não tem médico lá, nós não temos enfermeiros lá. Eu me prontifiquei no grupo do WhatsApp da nossa comunidade, uma vez que os parentes começassem a apresentar os sintomas, que eles pudessem me procurar, porque aí eu estaria fazendo alguma orientação, porque como eu sou técnica de enfermagem, eu tenho algum conhecimento na área de saúde. Então, e nós já estávamos fazendo, né, os vídeos de orientação para a nossa comunidade, e foi naquele momento que eu me prontifiquei para que, assim que eles apresentassem o sintoma, eles pudessem estar me comunicando que eu estaria indo fazer uma medicação para febre, para dor de cabeça, porque eram os primeiros sintomas relatados, né? E todo um cuidado de isolamento e tudo mais. Então, ali que começa o meu trabalho, porque eu atuo dentro da comunidade como professora voluntária, e eu nunca atuei dentro da comunidade como técnica de enfermagem, né? Porque eu tenho meu trabalho lá fora. Então, meu trabalho na comunidade era como professora voluntária também, né, que eu sou acadêmica de pedagogia, e quando apareceram os primeiros sintomas, eu me prontifiquei para a comunidade à disposição. Wanda, você deixou sua comunidade de 16 anos para trabalhar como babá e doméstica, e tornou-se técnica de enfermagem e agora cursa em pedagogia.
Não é uma tarefa fácil. Quais os principais desafios que você teve nesse caminho? Assim, eu fui trazida para Manaus para trabalhar na casa de família e passei 8 anos da minha vida trabalhando como doméstica, né? E eu tive a oportunidade de cursar, de fazer o técnico de enfermagem por um amigo, assim, que eu tenho ele como amigo, que foi o meu patrão, que me ajudou a pagar o curso de técnico de enfermagem, porque eu tinha muita vontade de ser enfermeira ou médica, né? Era a área que eu pretendia inicialmente, só que na rede pública é integral, e aí eu via a pedagogia como uma outra possibilidade, porque eu entendo a importância da educação para os nossos povos, e aí, como a medicina e a enfermagem era integral e eu precisava trabalhar, eu não poderia ficar só estudando, né? Aí eu fiz uma segunda opção de curso, que foi a pedagogia. E a pedagogia, a educação, a gente entende, eu entendo a sua importância para a vida dos nossos povos, e eu acho que é o caminho que vai nos levar a uma autonomia e compreensão da nossa própria história, porque é através da educação que a gente pode transformar nossas realidades. Então, eu estou muito feliz de poder ser professora, e a área da saúde, ela não se desassocia da educação, né? Para se ter saúde, precisa ter educação, então são duas áreas que eu acho que vai complementar muito na minha formação profissional, porque a gente entende a importância das duas. Muito obrigada pela entrevista e muito obrigada pela atenção também. Muito obrigada, eu que agradeço.